E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre o seu like e também sua inscrição aqui no meu canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de forma resumida da estratégia de todos os investidores que passaram já aqui pelo canal. Vou resumir para todos vocês como investe, qual é a estratégia por trás de cada um desses grandes investidores. Assim você acabará descobrindo qual a estratégia que mais se adapta ao seu estilo de investimento, qual o investidor que mais combina com você, para você se espelhar e para você se inspirar nesse investidor. Eu vou trazer tanto os investidores mais conhecidos, aqueles que todo mundo já sabe, como até aqueles investidores mais underground, digamos assim, aqueles investidores que pouquíssimas pessoas conhecem, investidores mais discretos, todos com sua estratégia própria de investimento que os difere da maioria, fizeram com que eles se tornassem os maiores investidores daqui do Brasil. Lembrando que nesse vídeo eu vou trazer apenas estratégias de grandes investidores brasileiros. Quem sabe no próximo vídeo eu trago as estratégias dos grandes investidores norte-americanos ou até de outros países. E o primeiro grande investidor que eu vou falar sobre suas estratégias é Guilherme Afonso Ferreira, um dos mais conhecidos e maiores investidores do Brasil, conhecido por fazer uma tacada no Unibanco há muitos anos atrás, fazendo com que seu patrimônio se multiplicasse em várias vezes. Ele é conhecido por ser um contrarian investor, um investidor contrário, ou seja, aquele investidor que aproveita oportunidades seguindo a maré contrária. Então, enquanto um investimento em uma determinada empresa, em um determinado setor está indo bem, ele aproveita para investir num setor contracíclico, ou seja, um setor que está seguindo outra tendência contrária, que ele de certa forma está interligado a esse mesmo setor. Então, quando aquele setor está indo bem, o outro setor automaticamente está indo mal. Ele aproveita para investir naquele setor que está indo mal, naquela indústria que está passando por alguns problemas naquele momento, aproveitando a maré contrária. Então, quando aquele determinado investimento começa a dar frutos e o outro investimento começa a ir ruim, ele repete o mesmo processo, fazendo sempre investimentos contrários e buscando sempre comprar ações mais baratas possível. Ele é adepto também ao value investing, assim como outros grandes investidores. Ele também não gosta de uma grande diversificação na sua carteira. Ele prefere ter conhecimento maior em um determinado ativo e concentrar as suas energias e estudos em poucas e boas empresas, buscando sempre investir naquela empresa que não está indo bem por algum determinado motivo temporário, aproveitando essa oportunidade. E o próximo grande investidor que a gente vai falar é o investidor mais famoso do Brasil, Luiz Barsi Filho. Ele é adepto ao investimento em dividendos, ou seja, o foco principal da sua estratégia de investimento está em buscar cada vez mais dividendos. Então, ele é adepto ao value investing, assim como outros investidores, mas com o objetivo de comprar o máximo de ações por um preço mais barato possível para conseguir um dividendo projetivo no futuro muito melhor. O chamado yield on cost, ou seja, ele acumula diversas ações de uma empresa por um preço muito barato, visando um futuro dividendo que virá na frente. Então, como ele já acumulou diversas ações daquela determinada empresa, quando a empresa se recupera e consegue pagar dividendos, ele vai ganhar um yield muito maior, um yield projetivo muito maior do que o yield das pessoas que estão comprando aquelas ações naquele determinado momento. Ou seja, ele é um acumulador de ações que busca sempre ganhar cada vez mais dividendos. Esse é o foco principal da sua estratégia. Ele também gosta de seguir o chamado dividendo inteligente, buscando fazer participações em empresas que estão próximas de pagar dividendo. Ele também busca empresas mais seguras, setores perenes, para repetir esse processo durante vários e vários anos sem ter dor de cabeças com setores complicados. Então ele busca setores mais perenes, que aguentam mais o tranco e são a prova de crises. E o próximo grande investidor que a gente vai falar agora é Lírio Parisotto.
Ele é conhecido por ser muito mais empreendedor do que investidor. Então, os recursos que ele conseguiu através dos seus empreendimentos, que são bastante recursos, fizeram com que ele direcionasse boa parte desses recursos na Bolsa de Valores. Assim como o Luiz Barsi, ele gosta muito de dividendos, só que ele gosta de investir muito mais em empresas comoditizadas, ele gosta de investir em commodities, principalmente no setor siderúrgico, no setor petroquímico e no setor de petróleo. Então ele busca esses setores onde a economia depende desses setores para funcionar. Ele gosta muito desse tipo de empresa, ele sempre aproveita os melhores preços, já que são ações bastante cíclicas. Então ele gosta de investir quando o preço está lá embaixo. Ele também é adepto ao value investing, ele gosta de comprar barato, aproveitando movimentos contrários. Então quando a bolsa está em crise, para ele acha um momento interessante para aproveitar e fazer suas compras. Ele também não gosta de uma super concentração, ele prefere ter entre 10 a 12 ativos na sua carteira. Então ele investe muito parecido com o Luiz Barsi, só que o Luiz Barsi não costuma investir em empresas ligadas a commodities. Já Lírio Parisotto gosta muito desses setores, ele é muito fã do setor petroquímico e do setor de minério de ferro, aço, etc. E o próximo grande investidor dessa lista que a gente vai falar é Luiz Alves Paes de Barros, o investidor mais querido aqui do canal e também o investidor que eu mais gosto de falar sobre ele. Ele é muito parecido com os investidores que eu falei anteriormente, só que ele é muito mais adepto ao value investing do que os outros. Ele gosta realmente de comprar empresas bastante baratas, empresas que estão passando por uma crise muito forte, aproveitando esses preços. Ele também é um investidor muito mais arrojado que os outros investidores, então ele tem coragem de investir em vários setores, até em setores difíceis. Então ele se concentra muito mais nas empresas do que no setor em específico. Ele prefere analisar a fundo e estudar de maneira profunda grandes empresas, independente do setor, se é um setor difícil ou não é. Então ele já investiu desde commodities até o setor de varejo. Inclusive, ele ficou bastante conhecido por acertar um investimento em Magazine Luiza. Então, ele costuma investir em empresas bastante voláteis. A carteira dele é muito mais volátil do que dos outros grandes investidores, porque ele faz bastante concentração, assim como eles, mas também investe em setores mais voláteis, como o setor de varejo, e em setores assim que poucas pessoas têm coragem e estômago para investir. Então, se a gente pode definir uma qualidade de Luiz Alves Paes de Barros, está no seu estômago. Ele aguenta muita volatilidade, consegue ter ganhos muito altos aguentando essa volatilidade. É um investidor que corre bastante risco e também é bastante recompensado por esses riscos, devido à sua boa diversificação de ativos e alocação de ativos. Mesmo quando uma empresa que ele investiu não dá certo e até pode chegar numa falência, ele é recompensado como uma empresa que deu certo, já que as empresas que ele investe costumam multiplicar em várias e várias vezes. Ele está muito mais concentrado na valorização do que somente nos dividendos, assim como Luiz Barsi e Lírio Parisotto gostam de focar. Ele gosta sim dos dividendos, mas o seu foco principal está na valorização. Ele não dá tanta atenção assim para o dividendo, assim como os outros investidores. E também é um investidor que surfa em diversos setores diferentes. Ele se adapta muito mais às variáveis do mercado, digamos assim. E o próximo investidor que a gente vai falar é Antônio José Carneiro, conhecido como Bode. Ele é um investidor extremamente discreto e a gente não tem acesso a informações desse mega investidor. São pouquíssimas informações e nem sequer foto a gente tem dele. Só sabemos que ele é um investidor bastante engajado ao mercado, ele é um investidor ativista, ou seja, todas as posições que ele faz, ele tende a tentar acumular ações suficientes para poder dar certos pitacos na empresa e mudar o rumo da empresa, buscar consertar o rumo das empresas na qual ele investe. Ele também gosta de investir e concentrar em setores perenes, setores menos arriscados, assim como o Luiz Barsi também faz. Ele também gosta de aproveitar oportunidades. Então, quando ele vê
que grandes quedas acontecem, grandes oportunidades surgem, ele não tem o mínimo medo de investir. Ele aproveita e faz grandes compras e compras muito fortes. Ele é conhecido por ser um investidor bastante arrojado quando se trata de aproveitar oportunidades. E ele vai acumulando participação em empresa de forma que poucas pessoas percebem os seus movimentos. Então ele faz compras lentas de forma gradativa. Ele vai comprando um pouquinho de cada vez e quando você menos perceber, ele vai ter uma posição gigantesca em determinada empresa. Ele é conhecido por preparar as empresas, melhorar as empresas, preparando um cenário muito bom para ele vender essas mesmas ações. Então ele não é adepto ao buy and hold, ele não segura as ações para sempre, como outros investidores fazem. Ele gosta de preparar o melhor cenário para poder vender as ações no melhor preço possível e conseguir um lucro interessante com tudo isso. E o próximo investidor que eu vou falar dessa lista é um dos pupilos de Luiz Alves Pais de Barros, um dos seguidores da estratégia do mega investidor, porém com algumas pequenas alterações. Zeca Magalhães. Entre as estratégias que a gente pode citar de Zeca Magalhães é que ele gosta de concentrar em negócios em que ele tem confiança, ou seja, que ele sabe que estão sendo geridos por pessoas honestas e de confiança. Ele não coloca seu dinheiro em empresas onde tem pessoas duvidosas, digamos assim. Ele também não é tão preocupado com o preço, diferente de Luiz Alves, que foca muito mais em comprar barato. Ele não se preocupa tanto assim com o preço. Ele prefere comprar qualidade, empresas de qualidade, nem que seja por um preço um pouco mais alto. Ele procura investimentos interessantes para segurar pelo menos 20 ou 30 anos. Então ele gosta de manter as suas ações para o longo prazo. Isso não significa que ele não venda as ações se elas chegarem em um preço interessante. Ele também gosta de ter sempre um caixa para aproveitar as melhores oportunidades quando elas surgirem, porque são momentos raros onde você tem grandes descontos nas ações. Ele também gosta de investir apenas naquilo que eles são especialistas, naquilo que eles detêm um conhecimento acima da média. Então, eles preferem ficar longe daquilo que eles desconhecem. Ele também gosta de investir colocando a mão na massa, digamos assim, ou seja, visitando as empresas e sujando a sola do sapato. Ele também gosta de investir em empresas que têm um dono ou um controlador em específico. Ele não gosta tanto de empresas corporation, onde tem vários donos, porque, segundo ele, é muito difícil administrar empresas assim, o risco é muito maior. E por fim, ele gosta de evitar negócios de capital intensivo, como o setor de varejo, por exemplo, ou setores que necessitam aporte constante de capital. E o próximo investidor que a gente vai falar também é seguidor de Luiz Alves Pais de Barros e tem suas peculiaridades, é Otávio Magalhães. Otávio Magalhães gosta de focar somente em ações, então ele é concentrado no mercado de renda variável em ações apenas, puro ações. Ele gosta de usar muitos filtros para a seleção de ativos, para excluir aqueles ativos que não são tão interessantes. Então ele tem um jeito um pouco mais quantitativo e qualitativo de avaliar as empresas de uma maneira muito técnica, usando bastante a matemática ao seu favor. Ele gosta de comprar o mais barato possível. Então depois que ele achar uma empresa de qualidade, ele busca pagar o mínimo por essa empresa. Ele, no máximo, tem 14 ações. Esse é o número máximo que a Guepardo, que é o seu fundo de investimentos, investe. Ele não é muito fã da diversificação. Segundo ele, isso acaba com o retorno do fundo. Ele gosta de vender quando as empresas chegam no target, ou seja, no alvo. Quando a empresa chega no preço justo, ele não tem nenhum tipo de sensibilidade e vende o ativo para botar o lucro no bolso. Ele também defende que deve ter uma disciplina muito forte na sua estratégia para não fugir daquilo que foi pré-definido anteriormente. E ele também não gosta de entrar em IPOs, assim como outros grandes investidores gostam de evitar, já que o mercado não tem tanto conhecimento sobre quanto realmente vale aquilo que está entrando. E a maioria das vezes é picaretagem as empresas que estão abrindo capital.
E o próximo grande investidor que a gente vai falar é Guilherme Achê da Esquadra Investimentos, outro grande investidor que eu admiro muito. Ele defende que você tem que estudar muito aquilo que se você quiser investir no mercado, ou seja, ou você tem muito conhecimento ou você delega essa atividade para pessoas que têm muito conhecimento, ou um ou outro. Ele também defende que você deve ser um investidor com opinião própria, ou seja, não se guiar por opinião de terceiros, e sim estudar e tomar decisões por conta própria. Ele também defende que você não pode mudar de ideia e de estratégia devido às variações que são bastante fortes. Então muitas pessoas acabam abandonando a estratégia devido a variações muito fortes. Ou a ação subiu demais e ele vende, ou a ação caiu demais e ele vende. Ele já abandona o barco muito cedo. E isso é um erro, segundo ele. O investidor deve manter sua estratégia até o final e reavaliar se o caminho está certo. Ele também defende que você deve avaliar os riscos envolvidos para depois não reclamar da consequência das decisões que você tomou como investidor. E por final, ele é um defensor do longo prazo, ele é um investidor chamado investidor holder. Ele mantém suas posições durante vários e vários anos para captar o máximo de retorno em cima do investimento possível. E o próximo grande investidor que eu vou trazer para vocês é Juca Abdala, um investidor extremamente discreto. Eu acho até que é o investidor mais discreto que a gente tem nessa lista, já que a gente não tem nenhuma foto dele e nenhum tipo de conteúdo em específico falando sobre os seus investimentos. O pouco que a gente tem é que ele é um dos investidores mais ricos do Brasil e também ele é adepto à especulação. Então ele é um investidor que gosta de aproveitar as oportunidades no mercado para dar aquela especuladinha. Ele tem participações muito grandes em grandes empresas como Petrobras, por exemplo. E a sua fortuna, pelo que a gente consegue ver, é maior do que todos os outros grandes investidores. São pouquíssimas informações que a gente tem sobre ele. A gente sabe também que ele tem um banco que ele criou para gerar a sua fortuna. Tamanho é a grana que ele tem acumulado. E o próximo investidor que a gente vai trazer é Silvio Tini, conhecido por ser um dos maiores investidores ativistas do Brasil, se não o maior. Dentro de sua estratégia de investimento, a gente já até falou, ele é um investidor ativista, ou seja, ele tem participação nas empresas que ele investe. Ele quer ter a capacidade de entrar no conselho para tomar decisões sobre o rumo da empresa, ou seja, ele participa das atividades da empresa. Ele também gosta de investir trabalhando em equipe, ou seja, ele tem uma equipe de profissionais para ajudar na tomada de decisão dele. Ele não faz tudo sozinho, como outros grandes investidores. Ele gosta também de aproveitar bastante a sua vida, então ele é bastante excêntrico e gosta de fazer passatempos, aproveitar o dinheiro que ele tem acumulado para determinados dias ficar um pouco no ócio também. Ele tem uma estratégia de investimento também muito agressiva, ou seja, quando ele vê oportunidades, ele cai fundo nas empresas. Apesar de ele fazer esses movimentos como investidor ativista, ele não gosta de especular e ele mantém posições muito longas na empresa onde ele se torna sócio. Ele é um investidor de longo prazo. E ele também gosta de focar muito no ganho com os dividendos. Além de tudo, ele é um investidor apaixonado pelo mercado. Então, a sua vida é o mercado financeiro. É uma paixão que ele tem, então ele faz porque ele realmente gosta da atividade, não que ele precise do dinheiro. Ele também não gosta de fazer recomendações para terceiros, porque isso gera muita dor de cabeça e muitos problemas, ainda mais quando as coisas não acontecem como esperado. Ele também é um investidor consistente. Dificilmente você vai ver ele fugir da sua estratégia de investimento. Quando ele toma decisões, ele vai até o final. E o último investidor que eu vou trazer nessa lista é Nelson Tanure, também conhecido por ser um investidor ativista e também um dos investidores mais discretos do Brasil. Tanure é conhecido por investir e liderar grandes projetos de reestruturação. Ou seja, ele compra empresas para reestruturar elas e ganhar com essa valorização. Ele teve bastante destaque na mídia após uma suposta proposta para comprar o próprio SBT.
Ele gosta de investir em setores como saúde, energia, bens de capital, serviço industrial, shopping, petróleo, gás, setor financeiro, enfim, é muito diversificado os setores que esse grande investidor investe. Então ele tem uma estratégia muito parecida com o investidor Silvio Tini. Ele compra participações para poder modificar as empresas e ganhar com essa determinada valorização nas empresas. Mas enfim, pessoal, qual investidor você se identificou mais? Deixe nos comentários. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.